Você não sabia que eu precisava desse podcast até ouvir esse podcast? Olha só, começamos com a energia lá em cima. Tamo junto, está de volta. O último episódio saiu em 2019, quando a Maia ainda era um bebê dorminhoco. Um bebê que dormia, olha só. Mas assim, é porque a gente brinca que tem a forma A e a forma B. Forma São A e 4 forma B. filhos. O Dante, a Maia, a forma A e a Cora e o Gael são a forma B. Então a forma que não dorme... É a forma B. Forma A dorme bem. Tô pensando aqui que talvez esse começo tenha sido um pouco arrastado, não? Você Eu não acho que acha? sim, eu tô com sono. Dá uma colada aí. Tomando relaxante muscular não foi uma boa ideia. Isso sim é maternidade e paternidade real. E o tema de hoje então é o quê? Existe vida após os filhos? Na verdade, nem depois, né? Porque eles ainda estão aqui. Então existe vida com os filhos, né? É pegadinha isso, porque foi você que sugeriu também esse Eu sei, episódio. mas você falando e eu te ouvindo, não tem após. A gente tem que descobrir isso enquanto o carro tá andando. Depois desses 2 anos aí, 2 anos e meio que a gente passou dessa mudança radical, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui, eu posso dizer que sim, existe vida e existe muita vida e é muito incrível. Hoje, o que eu tenho com você e o que eu tenho comigo mesmo, eu sozinho e o Thiago, é muito legal. E a gente não fala isso negando o que a gente fazia antes. Porque a gente só chegou aqui por conta do que a gente fazia antes. E foi uma escolha minha ter largado o emprego fixo, né? E ter mergulhado na maternidade como eu mergulhei. Foi importante pra mim. Talvez não seja importante pra você ou pra outras pessoas. Mas quando você mergulha tão fundo e você não tem, tipo, uma carreira te chamando, você vai ter que recomeçar alguma coisa depois de ter mergulhado em uma parada tão profunda, é meio complicado e a gente se auto-sabota bastante. Então, pra galera saber, é 100% do seu tempo Pras em função da crianças. maternidade, e esse é do seu trabalho, porque as pessoas acham que não é trabalho, não é remunerado diretamente, mas é trabalho. E a coisa de 2 anos de lá pra cá, você se reencontrou com a natação. E tem produzido conteúdo também, tem feito outros trabalhos. Descobri um pouco uma minha voz, assim, nesse processo. Tem sido bom demais, assim. Não é um processo linear, né? Porque também envolve lutar com culpa, picaretar, garimpar esse tempo que não existia pra mim e tal. E mostrar pras pessoas, pro mundo, pra mim mesma que ele era importante, né? Eu estava inteira ali no processo. Chegou um ponto que eu parei de ficar tão inteira. E ok, agora eu preciso de alguma coisa. Mas estava ali meio perdida, né? Sim. Muito pós-pandemia mesmo. Sim, sim. Porque aí você começou a cavucar e minerar o teu caminho pra quem você é enquanto Anne, só Anne. Aí se retoma lá a natação, que era a sua coisa da sua vida, que era desde a sua infância você amava fazer e tal, se reencontra, beleza. E aí você começa a se dedicar muito a isso. E isso se reflete nas suas redes sociais. Por conta do seu movimento, inclusive você é a grande inspiração, né? Eu comecei a cuidar do meu corpo também por conta disso. Nós dois estávamos com a saúde muito ruim no início desse processo, por conta de pandemia, de todas essas coisas. A gente não levava um estilo de vida saudável. Não. E jamais eu colocaria isso nas costas das crianças. Foi bom pra mim e foi um processo que foi demorado por mim, por minha conta mesmo. Mas o que eu recebo muito comentário das pessoas, assim, é que tipo, caramba, como é que vocês conseguem? Como é que vocês dão tempo? E tipo assim, galera, calma, sabe? Tipo, a gente passou 10 anos sem fazer isso. Não que eu acho que seja uma regra, que as pessoas tenham que ficar 10 anos vivendo em função dos filhos, foi escolha nossa. Mas assim, não foi de uma hora pra outra. Na verdade, eu acho que a ideia de fazer esse podcast é muito pra gente poder trocar essa ideia. Ninguém tá cagando regra de nada, na verdade. A gente tá só falando sobre os nossos processos. Inclusive, assim, a gente gostaria muito que você aí compartilhasse com a gente essas coisas, mandasse mensagem, fotos, perguntas. Ideias, coisas pra gente debater, conversar. Isso, inclusive, faz parte da gente pedir um tempo nosso, que é uma coisa que a gente aprendeu nesse processo todo, né? A importância da gente, tipo, você vai procurar o que é seu, aí eu começo a procurar o que é meu. E quando a gente começa a se entender enquanto indivíduo, a gente começa a perceber que a gente vai ter que se reencontrar e tá bem junto, e encontrar os nossos espaços. Tem os espaços com os nossos filhos, tem os nossos únicos espaços individuais, tem os espaços da gente enquanto casal. Sim, mas tem os espaços individuais, locais que a gente existe plenamente sem o outro. Esse reencontro nosso, ele só foi possível, potente, como eu vejo hoje a gente, porque teve a gente esse individual antes, que aí sai um pouco dessa coisa de simbiose, das duas pessoas fazendo a mesma coisa junto, estando sempre junto. E não foi um processo fácil, não. As pessoas acham que é fácil, mas não é. Envolve, no meu caso pelo menos, que toda a casa estava acostumada com a minha disponibilidade. Foi um processo de traçar limites e dizer não para as pessoas que eu mais amo no mundo. Muitas vezes eu saí com a Cora chorando pra nadar. Porque foi no meio do desmame. Ela mamava ainda. Era pequena.
pequena, então eu falei, não, eu tenho que ir, eu preciso fazer isso, entende? Preciso ir, preciso traçar. E sabe, foi muito importante pra mim e pra ela. Assim, você sabe como é que a Cora é? A Cora é uma bichinha que ela tem uma personalidade. Ela ficava puta da vida quando ela acordava de manhã e só tinha eu na cama. Ficava mesmo. Ela brigava comigo. Porque eu saía antes dela acordar, né? Pra nadar de manhã muito cedinho. Nossa, ela ficava muito Porque pistola. quando eu comecei a nadar, a Cora não tava na escola ainda. Então eu tinha que nadar muito cedo, antes do Thiago sair pro trabalho. Que daí eu voltava e o Thiago sair pro trabalho. As coisas só começam... Assim, é claro que é todo um período de adaptação pra todo mundo, né? Mas eu sinto que ela se acostumou rápido. Porque acho que assim, foi, sei lá, umas 2 semanas. Ela muito pistolona comigo. Não, foi um tempo, foi meses disso. Só melhorou mesmo quando desmamei. Não, isso é verdade. Porque aí ela ficava chateada que ela queria mamar. Porque ela sempre tinha a tetinha da manhã. A tetinha matinal. E aí ela não tinha mais, ela ficava pistola quando não tinha. Cara, é verdade, foram meses. Foram meses. É porque foi tão... isso. É que foi tão difícil, e assim, que aí você apaga. E tinha dias que era melhor, tinha dias que era menos pior. Tinha dias que a gente achava que, ok, ela superou. Aí depois meio que voltava de novo, se ela tava meio doentinha, meio dengosa e tal. E tem uma coisa, tá, que muitos homens fazem, que eu acho que... Eu já fiz isso... de puro desespero, na época que o Dante era bebezinho, você foi fazer um curso, lembra? E, tipo, eu entrei em pânico porque o Dante entrou em pânico e não parava de chorar. E isso atrapalhou muito o teu processo naquela época. Hoje, com a Cora, eu poderia ter feito a mesma coisa e ter te atrapalhado de novo. Ou você bancaria ou você recuaria. Mas o ponto é, quando o pai não banca e não consegue sustentar isso, atrapalha muito. Atrapalha então, demais. Tipo, eu evitava muito falar pra você, por exemplo, nesse novo take aí, que a Cora tava descangalhada de chorar. Depois eu comentava meio rindo assim, caraca, ela ficou pé da vida comigo, não sei o quê. Então, assim, se você é um cara que tá ouvindo isso também, tem que cuidar, porque isso é importante pra pessoa que você ama. Então, tipo, você não precisa ficar compartilhando que a pessoa a criança tá toda destrambelhada lá. Dá teu jeito de fazer. Eu acordava cedo, saía pra brincar com ela, tentava mudar o foco do choro e tal. Porque a Cora é meio tinhosa mesmo. Começar qualquer coisa é muito difícil. Sim. Muito difícil, porque você tá lutando com você mesma. E daí você tem que lutar com todo mundo em volta. Principalmente se não é uma coisa que envolve trabalho e dinheiro. Que eu lembro de uma amiga minha que falava que a sogra dela ficava com os filhos para ela trabalhar. Agora, para você se divertir, jamais. Que tipo de vida é essa que a gente vai levar que você só pode ter apoio com os seus filhos se for para trabalhar? Que tipo de vida a gente vai levar? Então a gente só vive para trabalhar, né? Sim. E pensa, inclusive, que era o que a gente falava lá no início, né? Você tem seus jobs, você já tem suas parcerias e tal. Você já faz seus conteúdos próprios. Mas lá atrás era o início. O início sempre tem inércia. Sim. Então, tipo, vai ser um momento que não vai dar pra você gerar renda a partir disso, porque de algum lugar a pessoa tem que começar. Não, assim, necessariamente não é só sobre gerar renda, é sobre você ter um tempo pra se cuidar. Sim, também. Pra terapia. Eu lembro que quando eu paniquei, quando você começou a me pressionar, eu disse, não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir pra academia, lembra? E aí eu estourei de chorar naquele dia, que eu fiquei super mal, assim, falei, eu não consigo. E era porque eu tinha isso, assim, eu não achava que eu podia ir pra academia enquanto você ficava cuidando dos nossos filhos. Batia uma culpa. Eu sei que essa culpa é muito cocôzinho perto de culpa da mãe, mas eu sentia muito essa culpa. Eu não postava sobre isso porque eu tinha muito medo de alguém chegar e lá, não sei o quê, e aí tua esposa, como é que tá? Hoje em dia, eu consigo ir totalmente sem culpa, da mesma forma que você vai. Esse lance de viver em função dos filhos eternamente, isso é prejudicial não só pra gente, mas pros filhos também. A conta chega. Você não vai conseguir segurar isso a vida inteira. As crianças vão crescer e eles vão viver a vida deles. Isso vai gerar um rancor. Quando eles estiverem escolhendo os amigos, escolhendo com todo o direito do mundo, escolhendo os pares, os amigos, as coisas que eles querem fazer, ao invés de ficar com você, ao invés de ir no cinema com você, isso vai acontecer. E aí você, poxa, eu deixei de nananá. Ingratos. Eu virei noites com você, agora você escolhe. Pô, que eu cansei de ouvir disso. Eles não pediram por isso. Eu fico pensando também que, tipo, que eu sei que já aconteceu isso contigo, de você também receber uma cobrança de que você tinha que falar sobre maternidade. Tudo que eu faço enquanto sendo uma mulher de 40 anos, mãe de 4 crianças. Eu nunca vou deixar de ser uma mãe. Então, eu estou falando de maternidade o tempo inteiro. Quando eu vou lá e nado 21 quilômetros num rio, eu estou nadando 21 quilômetros como uma mãe de 4 crianças, com poucas horas de sono. Né? Eu não apago isso. Eu estou fazendo isso desse lugar, não de nenhum outro lugar. Com todos os privilégios que eu tenho, mas com todas as demandas que eu tenho também. E a ideia daqui é a gente conversar, certo?
pra gente trocar ideia com vocês. E entre a gente. A Anne tá achando que tá chato. Tô achando chato. E eu preciso que vocês digam pra gente Pode se ser isso tá achando relaxante chato. muscular? Pode ser relaxante muscular. Falando. Mas eu acho que não. Sabe por que eu acho que não? Porque você recentemente postou nas suas redes sociais uma conversa besta de padaria entre eu e você. Ah, mas aquele era divertido. Mas era uma conversa qualquer entre a gente. E a gente tá aqui tendo uma conversa qualquer também. Você está bocejando agora. É o relaxante muscular. E as pessoas vão dizer pra gente, nossa, tá chato mesmo, tá arrastado. Nossa, essa logo tá feia. Essa logo a gente fez, tá? Então assim, não tem muito o que fazer, né? Vamos então encerrar antes que a Anne comece a dormir aqui, com a promessa de que a próxima gravação ela não tome relaxante muscular. Vai ser legal, gente. Hoje não está muito legal, mas vai ser legal. Mas será que não tá legal? Acho que tá que assim. não. Contem as suas histórias, a gente vai ler e a gente reage. Boa! Ao vivaço. Boa, gostei. Esse episódio completo ele vai estar no YouTube e no Spotify. Manda as histórias ou as dúvidas e a gente vai conversando, né? Só pra dizer que voltamos. Comeback está dado. Temos um episódio? Temos. Talvez você não concorde muito com isso. Acho que tá chatão. Conseguimos. A gente está há uns 2 meses tentando, arrastando esse comeback. Então sejam carinhosos com a gente. Até a próxima. Você não sabe como é que é a vida de ser casado com a Anne. Ela olha pra vários lugares. E aí, quando eu tô falando com ela, eu tava falando com ela aqui. Tinha hora que eu tava falando com tu aqui. Onde e você tava olhando pra cá, ó. Tava mesmo. Pra parede, não tava? Tava. E eu tipo, pô, eu tô olhando pra parede, bicho. Eu não consigo. O músculo do meu olho é estrábico.